Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Queridos filhos, aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos a esse momento de oração, a esse momento de mergulhar na Palavra de Deus. Hoje, convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Eclesiástico, capítulo 15, e aí nós vamos pegar dos versículos 11 até o versículo 22. Essa palavra, ela tem por título na Bíblia a liberdade do homem diante do pecado. Olha que título interessante. A liberdade do homem, o ato de eu ser livre, o ato de eu ter um livre arbítrio. Essa passagem ela vem nos falar a respeito deste dom de Deus na nossa vida, que é o dom de podermos decidir tudo aquilo que queremos para a nossa vida. Deus nos ama de tal maneira que Ele nos permitiu ter este dom de livre-arbítrio. E nós vamos ler aqui na passagem a proposta de Deus, de como utilizarmos o nosso livre-arbítrio de maneira adequada. Por isso eu convido você a ler comigo. Versículo 11. A passagem começa dizendo assim: não digas, é por causa de Deus que ela me falta. Ela quem? Se você for voltar alguns versículos antes do capítulo 15, você verá que a palavra está se referindo à justiça de Deus, tá? Está falando a respeito da justiça, que a justiça de Deus nos traz sabedoria. Quando eu vivo a justiça de Deus, a vontade de Deus, eu sou um homem cheio de sabedoria, uma mulher cheia de sabedoria. E aí, o versículo 11 aqui, o autor começa dizendo: não digas, é por causa de Deus que ela me falta. Ou seja, eu não estou abençoado na minha vida, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, né, de forma boa na minha vida, a culpa é de Deus. Se eu não estou mergulhado na bênção, se eu não estou cheio de sabedoria de Deus sobre como agir, como fazer na minha vida, então a culpa é de Deus. E aí o autor diz: não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer aquilo que Deus abomina. Primeiro versículo começa dizendo isso. Não bote a culpa em Deus daquilo que de ruim acontece na tua vida, porque Deus não é o autor do mal, tampouco Deus é o autor do pecado. Então não culpe a Deus por aquilo que é reflexo das tuas decisões. A palavra começa nos falando dessa maneira. Nós seres humanos temos um costume, uma mania de sempre colocar a culpa no outro. Nós nunca enxergamos que na maioria das coisas o principal culpado somos nós mesmos. Na maioria das confusões, na maioria das brigas, dos conflitos dentro de casa, no meu matrimônio, no meu trabalho, se eu paro e vou refletir, muitas das coisas que ali estão acontecendo são decorrentes do meu orgulho, são decorrentes da minha busca de prazer, do meu egoísmo, do não entender o quão fraco e frágil eu sou. Então nós temos o costume de colocar a culpa em Deus. Colocamos a culpa nas pessoas, no outro. Nunca fomos nós, nunca somos nós o culpado das coisas, sempre é o outro. E também colocamos a culpa em Deus. Ora, Deus não é o autor do mal. Ao contrário, Deus é um Pai que sempre procura nos dar o que há de melhor. Quantas pessoas neste momento em que estamos vivendo agora de isolamento e pandemia mundial estão colocando em Deus a culpa do vírus?
Tem pessoas que estão dizendo assim: ah, Deus está dando para a humanidade um castigo. Ora, meus filhos, se eu vou lá na Amazônia e eu faço um desmatamento na Amazônia e eu queimo a floresta, é claro que eu vou ter uma consequência daquilo ali. Essa semana eu vi na televisão uma pesquisa a respeito do clima mundial, onde mostrava que na maioria dos países o clima havia descido, está mais frio, o planeta está mais frio, né? Algo em torno de 2, 3 ou 4% de declínio de temperatura. E aí mostrou o Brasil o contrário. O Brasil teve um aumento de 6 a 10% na temperatura do país. E a gente percebe isso, a gente percebe esse calor, principalmente nós que moramos aqui no litoral, né? E ele se pergunta, mas por que? Se o mundo inteiro, a emissão de gases diminuiu, parou os carros, muitas indústrias. Então, assim, houve realmente uma diminuição dessa temperatura. Por que o Brasil está mais quente? E aí foram ver o motivo e chegaram ao motivo. Este ano, esses meses agora de isolamento, foram os meses de maior desmatamento na Amazônia. Nunca se desmatou, nunca se queimou tanta floresta como se está fazendo agora. Qual é a consequência que você queria disso? Qual é a reação que você queria que acontecesse de uma atitude como essa? Aí a temperatura aumenta, o calor imenso, e daí tem pessoas que vão botar a culpa em Deus e vão dizer: ah, Deus está dando esse calor aqui na nossa cidade, um castigo, ou enfim, sei lá, para purificar os nossos pecados. Não, meus filhos. Muitas das coisas que acontecem são reações das nossas atitudes. Aliás, a maioria das coisas que acontecem são reações daquilo que nós tomamos como decisão de vida, que muitas vezes vão refletir individualmente na minha vida, mas às vezes refletem socialmente, comunitariamente. É o que a igreja chama de pecado social. Tem coisas que eu prejudico só a mim, mas tem coisas que eu faço, decisões que eu tomo, que eu prejudico a toda uma sociedade. Então veja que esse versículo 11 aqui, só ele já nos leva a uma reflexão muito profunda daquilo que eu faço da minha vida, das decisões que eu tomo, a reação, o reflexo que isso vai acontecer lá na frente, né? Não digas: é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a mim e a você não fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Cabe a mim e a você evitar de fazer o que não presta, evitar de cometer o erro, evitar de cometer o pecado, evitar de fazer coisas que são abomináveis a Deus. No versículo 12 diz assim: não digas, foi ele que me desviou. Ora, se Deus desvia alguém, se Deus está interessado em transviar alguém do caminho, pois Deus não necessita que você seja um pecador, mas é exatamente o contrário. O que Deus quer é nos tirar do pecado, é nos levar para a santidade, é nos levar para o caminho da eternidade. Então não digas que é Deus o culpado das coisas. No 13, o Senhor detesta todo erro. O Senhor detesta o pecado, toda abominação. Aqueles que respeitam, amam e temem a Deus não amam essas coisas erradas, não fazem, não buscam essas coisas erradas. Aquele que respeita a Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que tem Deus como verdadeiramente sendo seu Deus, em outras palavras, aquele que diz: eu decido, eu escolho por Deus, não busca fazer o que é contrário à vontade dele. Nos diz aqui esse versículo 14. No princípio, Deus criou o homem
e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. O Senhor nos deu orientações, mandamentos, preceitos. Filhos, no princípio de tudo, Deus nos deu o próprio juízo, nos entregou ao nosso próprio juízo. O que é que essa palavra está dizendo para nós? Que desde a nossa criação, desde o dia em que Deus nos criou, o Senhor nos deu o dom da liberdade, o dom do livre-arbítrio. Preste atenção no que eu estou te falando agora, escute. Você tem a liberdade de fazer o que quiser da sua vida. Você pode fazer o que quiser da sua vida. O que você decidir fazer agora, você faz. Se você resolver agora levantar-se, abrir a porta da sua casa e ir embora e nunca mais voltar, você pode. Você pode fazer o que quiser. A questão é, nem tudo convém ser feito. Nem tudo é realmente bom. Ao contrário, muitas das decisões que nós tomamos na nossa vida, muitas vezes nos levam ao erro. E aquele que se afasta de Deus, aquele que não busca a vontade de Deus, aquele que não conhece a Deus e não vive em Deus plenamente, eu posso garantir a você que tem cometido mais erros do que acertos na vida. Tem errado mais do que acertado, porque tem seguido aos seus próprios instintos. E os instintos humanos muitas vezes não são cheios de sabedoria e nos leva a cometer erros pensando que estamos fazendo o melhor na nossa vida. Você, quantas coisas na tua vida você olha para trás, para o teu passado, que você gostaria de mudar? Existe alguma coisa na sua vida que você olha para o passado e pensa assim: poxa, se eu tivesse o dom de voltar ao passado, eu mudaria isso daqui da minha vida. E eu pergunto, você lembra naquele dia, quando você resolveu fazer isso? Tomar aquela decisão de seguir aquele caminho, fazer aquilo? Naquele dia você não tinha a noção de que o que você estava fazendo iria te prejudicar ou que não seria bom para a tua vida. Mas dentro de ti havia um sentimento de que parece que isso era muito bom. Parece que isso era muito legal. E você apostou tudo nisso. E você buscou isso e você foi atrás disso. Porque dentro de você havia um instinto, um sentimento, um desejo que te fazia pensar que isso era bom. E hoje tu vês que não era. Perdeu tempo ou tomou decisões que te afetaram, que talvez até hoje te tragam prejuízo, lembranças, enfim. Isso é o ser humano. Quando ele não é guiado pela sabedoria de Deus, mas pelos seus instintos humanos, ele vai atrás dos seus desejos. E muitas vezes esses desejos cegam a lógica do entendimento, do discernimento e da visão espiritual sobre a sua vida. E você acaba tomando decisões erradas, que vão refletir, que vão causar uma repercussão lá na frente. Que coisa linda! É um dom de Deus na nossa vida. No princípio, no meu início de vida, na minha concepção, no primeiro instante de vida, Deus já me deu o dom da liberdade, o dom do livre-arbítrio. Eu sou livre. Deus fez isso com os anjos, porque antigamente, quando os anjos foram criados, não eram assim. Eles eram obrigados a amar, respeitar e adorar a Deus eternamente. Mas Deus entende que o amor não é prisioneiro. Eu não posso aprisionar ninguém e obrigar ninguém a me amar. Ao contrário, o amor é livre. O amor é decisão. O amor é querer no coração. Por isso Deus faz com os anjos, primeiro com eles, depois foi conosco. Primeiro Deus faz com os anjos e dá aos anjos o dom do livre-arbítrio. E é nesse momento, quando Deus deixa os anjos livres para tomar decisão de amá-lo e adorá-lo ou não, que Satanás se revolta. No momento em que abre-se nos anjos o dom da liberdade, o inimigo de Deus, Satanás, o adversário, toma a decisão, porque ele agora é livre, de não adorar a Deus,
de não amá-lo e não respeitá-lo, mas ao contrário, de querer tomar o lugar de Deus. E leva um terço dos anjos a tomar o mesmo sentimento, a mesma decisão. E por isso são derrotados, por isso são expulsos do céu. Mas Lúcifer, assim como os demais anjos do céu, tinha a oportunidade e a liberdade de se decidir por Deus. Mas ele quis se decidir contra Deus. Livre arbítrio. E Deus, por ser o Criador, inclusive o Criador dos anjos, se Deus quisesse, ele poderia, no instante em que Lúcifer se revoltou contra ele, ter destruído Satanás imediatamente. Há pessoas que às vezes me dizem assim: Marcelo, por que Deus não destrói o demônio e aí acaba com todo o mal da humanidade? Por causa do livre-arbítrio, que é um dom de amor. Eu tenho a liberdade de viver bem. Eu tenho o livre-arbítrio, a liberdade de viver bem. Se Deus fosse acabar com o mal da humanidade hoje, ele acabaria conosco. Ele nos destruiria, porque para acabar com o mal da humanidade, precisaria destruir aquele que pratica o mal. Ora, veja bem, muitas vezes a pessoa quer destruir, quer acabar com alguém que faz tanto mal, e aí faz o que? Leva a pessoa para uma pena de morte, leva para uma cadeira elétrica e aí mata aquela pessoa, porque matando aquela pessoa, está matando com ela o mal também. Para que Deus matasse o mal dessa maneira, teria que nos destruir primeiro. Então Deus não faz assim. O Senhor coloca diante de nós a liberdade. E Ele diz: filhos, diante de vocês tem o caminho do bem e o caminho do mal. Decidam-se por qual caminho vocês querem andar. Não é que vocês sejam obrigados a viver uma vida ruim. Não. Eu posso viver uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Vai depender das minhas decisões. Vai depender pelo que eu hoje escolho viver. E como eu escolho viver. Então é isso que o Senhor nos fala no versículo 14. Ele nos entregou ao nosso livre-arbítrio, ao nosso próprio juízo. E nos deu mandamentos, nos deu preceitos, nos deu orientações, conselhos de como viver uma vida em Deus, de como viver uma vida feliz. E aí no versículo 16 o Senhor diz assim: se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, então encontrarás a felicidade. Fazer a vontade de Deus é a minha felicidade. Guardar os mandamentos é guardar a vontade de Deus na minha vida. Guardar a vontade de Deus na minha vida é trilhar o caminho do bem, o caminho da felicidade. É me decidir por aquilo que vai ser bom na minha vida. O Senhor continua no versículo 17, e eu acho o versículo 17 fundamental nessa leitura para nós. Presta atenção. Ora, se não é o que eu estou falando desde o começo da pregação aqui. Versículo 17, o Senhor diz assim: Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares ter. Ele pôs diante de ti, versículo 18, a vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. É isso que eu estou falando. Deus coloca diante dos meus olhos, diante da minha vida, o bem e o mal. E não é Deus que criou o mal. O mal partiu do pecado, o mal partiu da ação, da influência, da decisão de Satanás, mas ele existe. O mal existe, está aí. A gente olha para uma situação como essa que nós nos encontramos agora, queridos, numa pandemia como essa, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas nesse momento passando por uma situação de calamidade.
de fome, de necessidade e de doença, pessoas perdendo seus familiares. E a gente vê políticos brigando por coisas tão banais. E nós vemos pessoas corruptas se aproveitando de uma situação de pandemia, de calamidade pública, se aproveitando para ganhar dinheiro, defraudando licitações de construção de hospitais de campanha, desviando dinheiro, superfaturando construções, pessoas ganhando dinheiro em cima da miséria do outro. O mal existe, o mal está aí diante dos nossos olhos. Quando a gente olha, por exemplo, para crianças morrendo de fome nesse momento, outras sendo assassinadas no ventre da sua mãe pelo aborto, o mal existe e está diante dos nossos olhos, diante da nossa vida. Como também o bem existe, como também nós vemos tantas obras lindas de amor sendo realizadas. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas abrindo o coração em um ato de caridade, de misericórdia e de compaixão pelo outro. Quantas pessoas se voltando ao outro nesse momento e ajudando a quem precisa. O bem existe. Quando eu olho para o Papa da minha igreja, para Pedro hoje na igreja, e eu vejo o Papa tão preocupado com tantas necessidades. O bem existe. O bem existe, meus filhos, quando eu vejo um pai de família, mesmo com medo de sair de casa para trabalhar, mas fazendo o sinal da cruz na porta de casa antes de sair para o seu trabalho, pedindo a proteção de Deus e dizendo: Senhor, eu vou porque eu preciso sustentar e proteger a minha família. O bem existe. O bem existe quando eu vejo uma mãe abençoando o seu filho, quando eu vejo um filho pedindo a bênção à sua mãe, quando eu vejo casais se reconciliando depois de um conflito, de uma briga, quando eu vejo um jovem largando a droga, quando eu vejo um homem, um marido, um esposo largando a bebida. O bem existe. Diante de mim estão o mal e o bem. E o Senhor me dá o dom da liberdade de decidir por qual caminho eu quero trilhar. Não é que Deus leve a tua vida ao fracasso, à derrota, à tristeza, ao mal. Não. O que o Senhor coloca para mim hoje, nesta pregação, nesta palavra de hoje para mim é: filho, diante de ti estão os dois caminhos, o bem e o mal. E eu, o teu Pai, o teu Deus, te dou sabedoria. E eu te dou mandamentos, eu te dou preceitos, orientações e conselhos, para que tu escolhas o que é melhor para a tua vida. Escuta-me. Coloca os teus ouvidos voltados à minha voz. Eu vos falo através da minha palavra todos os dias. A minha palavra é a minha voz ao teu coração. Se escutares a minha palavra, irás ver de forma muito clara, de forma muito sábia, por qual caminho deves decidir na tua vida. E serás feliz se tomardes as decisões corretas. Mas as decisões corretas estão no coração de Deus. Não seja tonto, não seja tolo, tola de achar que você pode governar a sua vida. Não seja, querido, olha para mim, tolo de achar que você é dono do seu nariz. Porque se tu achas que sabe como mandar e governar a tua vida, tu já cometestes o primeiro erro da tua vida. Nós não sabemos o que é melhor para nós. É por isso que há uma passagem na Bíblia que nos fala, Deus nos diz que muitas coisas que nós pedimos a Deus, nós não conseguimos, porque nós não sabemos sequer o que devemos pedir a Deus. Poxa, como nós somos fracos. E o Senhor vem nos falar tudo isso nessa palavra de hoje. Versículo 19: porque é grande a sabedoria de Deus, porque Deus é forte, porque Deus é poderoso. Ele vê sem cessar todos os homens. O olhar de Deus está sobre mim e sobre ti todos os dias da nossa vida. Ele me vê, Ele vê tudo o que eu faço. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, e Ele conhece o comportamento dos homens.
Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal. Deus não ordenou ninguém a buscar o mal. E a ninguém ele deu licença para pecar. Está escrito aqui. Pois ele não deseja que os seus filhos sejam uma multidão de infiéis, fracassados, derrotados e inúteis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que você escolheu hoje estar aqui nessa live, nesse momento de oração. Se você veio aqui, creio eu, que o Espírito Santo iluminou seu coração, lhe impulsionou a estar nesse momento de meditação. E creio eu também, que o seu coração está aberto e desejoso de ouvir esta palavra que está sendo dita e de sair deste momento de oração na certeza de que, diante da minha vida, eu posso pecar ou não pecar. Eu posso fazer o que é mal ou fazer o que é bem. Eu posso gritar ou eu posso silenciar. Eu posso ser impaciente ou eu posso ser paciente. Eu posso ser orgulhoso ou eu posso ser humilde. Eu posso ferir com a minha boca, com as minhas palavras. Eu posso mentir, eu posso falar palavrão, ou eu posso usar das minhas palavras para evangelizar, para louvar a Deus, para cantar e para ajudar o outro em vez de feri-lo. Eu posso ter um coração cheio de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio, de vingança, de ira, ou eu posso ter um coração amável, cheio de carinho, cheio de doçura, cheio de paz e de quietude. Quem eu vou ser, como eu vou ser, vai depender daquilo que eu escolho. Decidir-se pelo caminho de Deus e por aquilo que é de Deus não é fácil, porque o mundo me propõe constantemente, me propõe fazer o contrário. E a proposta do mundo sempre vem com uma isca de prazer. Fazer o que não é de Deus me causa prazer momentâneo. Mas quando eu escolho fazer aquilo que é de Deus, pode até ser que, para fazer o que é de Deus, me leve a sacrifícios e renúncias. Mas o final de tudo isso é a felicidade, é a alegria, é a paz, é a quietude, é a graça de, mesmo estando neste mundo tão cheio de coisas ruins, é a graça de, no meio de tudo isso, mergulhar na alegria da presença de Deus, mergulhar na felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Eu convido, filhos, a fechar os seus olhos agora, para darmos essa resposta ao Senhor. Feche os seus olhos, diga para Deus agora: meu Deus, hoje eu me decido por Ti. Diga isso para Ele, comece falando isso. Hoje eu decido por Deus. Hoje eu me decido a ser de Deus. Hoje diante de mim existem dois caminhos, um do mal e o do bem. Hoje eu tenho diante dos meus olhos, diante do meu coração, o livre-arbítrio de fazer o que é bom ou não, durante o meu dia de hoje. Eu posso ser uma pessoa amável ou posso ser uma pessoa irritável. Eu posso ser paciente ou impaciente. Eu posso ser egoísta ou eu posso ser uma pessoa despojada. Eu posso ser misericordioso ou eu posso ser ruim. Hoje, dentro da minha casa com os meus, eu posso ser preguiçoso ou eu posso ser uma pessoa corajosa. O que tu decides hoje a ser? Qual é a tua decisão hoje? Fala para Deus agora, fala com Ele. Não fica só ouvindo a minha voz, não. Faz a experiência agora. Com os teus olhos fechados, comece a dizer palavras para aquele que está com os olhos sobre ti e que vê o teu comportamento e que vê o teu coração. Vai dizendo para ele o que você se decide hoje a fazer. Por qual caminho você decide hoje a andar. Fale para o Senhor.